Pois muito bem, membros aqui do Baú do Trader. Hoje vai aí um vídeo iniciando aí 2025. Vou fazer mais vídeos aí específicos para os membros, porque eu creio que o ano será muito difícil, muito difícil. Não estou sendo catastrofista, não estou sendo simplesmente negacionista, como se diz, mas os dados indicam de um ano muito difícil. Pelo número de empresas entrando em recuperação judicial, por empresas fechando. Então, não se iludam com o PIB que vai ser divulgado em 2024, porque ele está baseado simplesmente num spike, que a gente chama aí, no primeiro trimestre do agro, e depois na venda de petróleo, minério, ou seja, commodities, e também na área de serviços. Então, esse PIB está totalmente desbalanceado. Por que ele está desbalanceado? Porque esse crescimento do PIB, de mais de 3%, ele não passa para uma cadeia longa em todas as cadeias de produção. Ele está muito setorizado. Por exemplo, se você pegar a venda de minério de ferro, ou de soja, ou de petróleo, ele fica restrito, simplesmente é uma commodity de baixo valor agregado que foi vendido, tudo bem e tal. Ele vai somar o valor no PIB, mas isso não passa para a sociedade. O que passaria para a sociedade seria uma cadeia longa, por exemplo, no setor industrial. Então, produção de máquinas, bens duráveis. Aí sim você teria uma cadeia longa, onde o valor iria chegando até a ponta final. Então, ao longo de 2025, você verá muitas vezes o governo divulgando uma coisa que já ficou no passado, que é o PIB de 2024, mas a pessoa na ponta, ela não vê esse ganho. O que é um PIB de 3,4%, por exemplo, em 2024? Para ela não significa nada. O que significa para ela é o preço da carne, dos alimentos que ela compra no supermercado, que vão continuar muito altos. E o poder de compra dela foi tremendamente reduzido nos últimos 5 anos, por exemplo. É isso que ela vai perceber. Todos nós ficamos mais pobres em dólar, por exemplo, né? Então, se você pretendia fazer aquela viagem tal, internacional, você simplesmente agora está mais restritivo naquilo que você poderia gastar, porque a moeda ficou muito mais fraca nos últimos, pelo menos, 2 anos. Estou falando 2 anos, 2023 e 2024, né? Simplesmente, em grande parte, por todas aquelas coisas que vocês lembram quando o presidente ele peitou o mercado, ele tentou peitar o mercado. Por quê? Porque ele é um cara patético, caquético, que ele pensa que ele está em 2003, onde a economia do mundo conspirava a favor do Brasil. Então ele é um cara anacrônico e ele peitou o mercado. Ele simplesmente disse, não vou fazer, porque não vamos, não sei o que e tal. E aí o dólar foi escalando. Os agentes de mercado financeiro foram perdendo as expectativas, toda aquela coisinha de quem acreditava que o Lulinha Paz e Amor ia voltar em 2023. Eu sempre disse que não vai voltar em 2023. O cara simplesmente está senil, né? Passados 20 anos, depois daquele período de cadeia, ele está senil. Então, ele está simplesmente falando só dele, ele está sabe? Então agora o mercado já caiu a ficha, tá? E por isso que o dólar foi para o patamar que foi. Se fosse para a gente compensar toda a inflação americana comparada com a inflação brasileira, então já deveria estar 9-1. Então, dê graças a Deus que a gente está com um câmbio ali em 6-1, tá certo? E aí, a proposta desse vídeo é dizer o seguinte: esqueça o que aquele assessor de investimento, aquele pessoal de banco, aquele gestor, o cara só fala merda.
Os caras só falam bosta. É ilíquido, um negócio que você só vai resgatar em 2032, se é que você vai receber. Não caia nesse papo, não, porque você não vai pagar imposto. É bom pagar imposto porque deu certo. Então esqueça esse negócio de produto isento. Você sabe? Tá. O negócio é liquidez e juro real. Veja o que eu estou falando. Liquidez e juro real. No curto prazo. O Brasil é um país de curto prazo. Não vale a pena você correr risco no Brasil. Você já corre risco no seu negócio. Naquilo que você está no dia a dia. No mercado financeiro, esqueça multimercado, 2 convenientes, porque o cara vai dizer por você que ele vai conseguir. Isso é balela, cara. Esquece. Esquece. Isso já não rola mais. Ações. Ações nos Estados Unidos. Esqueça bolsa no Brasil. Por favor, pare de investir em bolsa no Brasil. Isso não leva a nada. Nada. Né? O que você pode achar que vai ganhar aquilo, você vai perder no dólar, cara. Você vai perder no dólar. Né? Então, indo aqui para o principal, vejam só. O que eu tenho feito hoje? Para um dinheiro novo que chega agora, primeira providência, tem uma liquidez, apareceu um dinheiro novo. Primeira providência, eu jogo aqui num Tesouro Selic 2029 para estacionar ali. Primeira providência, jogo no Tesouro Selic. Por quê? Porque o juro vai continuar subindo até pelo menos 14,25. Então, eu não tenho pressa. Então, indo aqui já para uma dica, é o seguinte: manda o cara a merda, quando o cara liga para você, ele fala assim, não, você tem que tomar uma decisão, porque temos que... Então, eu falo assim, vai a merda, entendeu? Eu vou pensar, vou analisar, não sei o quê. Esqueça esse papo do assessor de investimento que liga para você e fala, não, você tem que tomar decisão até amanhã, depois que vai fechar. Esqueça isso é bosta, entendeu? O cara está tentando te tomar uma decisão. Não, você fala assim, não, eu vou fazer a conta. Todo dia tem mercado, como a gente diz, é um ditado antigo. Todo dia tem mercado. Então não fique ansioso porque o assessor ligou para você dizendo que você vai perder uma grande oportunidade. Né? Muito bem. Então a primeira providência que eu faço é entrar aqui para o Tesouro Selic. Eu vou pensar. O tempo corre a meu favor. O tempo corre a meu favor. Um juro desse que só vai subir, eu não preciso ter pressa. Alguém te mandou alguma proposta, eu vou ficar lendo, vou analisar, vou consultar outras pessoas, tal. Eu não tenho pressa. E a partir do momento em que eu vejo que tem um certo estresse, né, de taxa de juros, por exemplo, aí depende, eu vou voltar aqui para fazer um comentário, que é o seguinte: você tem que separar um pedaço do seu dinheiro, aquilo que você vai carregar com uma poupança de longo prazo e aquilo que você vai, de repente, especular, você fazer um trade, né, num prazo mais curto. Que prazo mais curto é esse que eu julgo? 2 a 3 anos. Não é para ficar fazendo day trade, não. Então, assim, existe uma parcela do dinheiro que é uma coisa de mais longo prazo, de 5 anos para mais, tá certo? Isso é para, eu chamo de carregar. Agora, de 2 a 3 anos, por que de 2 a 3 anos? Porque você já está numa grade, depois de 2 anos, só de 15% de imposto, né, sobre o ganho. Então, a estratégia de trade que eu imagino é para 2 a 3 anos eu vou desembarcar. E existe um outro pedaço que é para carregar. E aí você vai modular quantos por cento você quer carregar, de repente, uma aposentadoria, e quanto você quer fazer de trade. Aí vai no apetite de cada um. Muito bem. Muito bem. Então, se é, por exemplo, para carregar, esse Tesouro IPCA 2029, a 7,77, na data que eu gravo esse vídeo,
é muito interessante. Muito interessante. É só você fazer a conta o que seria até 2029, 2029 são 5 anos, vamos dizer assim, né? Aliás, 4 anos, né? Porque ele termina aqui em maio de 2029, então começando 25 agora, são 4 anos e 4 meses. 4 anos e 5 meses. Então, isso aqui é para carregar. É muito juro no IPCA, tudo que acontecer no IPCA. Aí você vai falar assim, Paulo, pô, mas o CDI pode ir a 15. Ele pode ir assim, mas veja, você não pode mudar no meio do caminho a sua estratégia. Eu estou falando, se você comprou IPCA 2029, é para carregar. Então, esqueça o CDI pontual. Porque se você ficar só no CDI, que é o Tesouro Selic, ele vai dar aquele boom, depois ele vai começar a cair e não vai ter mais essa taxa no IPCA 2029. Porque quando ele começar a cair, essas taxas vão ter... Então você tem que fazer um mix, né, entre, por isso que eu falei, o estoque está no Tesouro Selic, mas eu vou beliscando e eu vou mordendo a coisa que está num juro interessante à medida que as coisas aparecem. Entende? Não dá para você ficar com os pés nas duas canoas. Não dá, né? Então, voltando aqui. Então, se é para carregar Tesouro IPCA 2029, é bem interessante. Agora, se é para fazer um trade para daqui a 2, 3 anos, eu recomendo um IPCA 2035. Por quê? Porque essa taxa 7,51 para um título bem mais longo do que o 2029 é muito interessante para daqui a 2 anos e meio, 3 anos, com o juro menor, evidentemente num patamar menor, você vai ter um prêmio e aí você vai desembarcar com um ganho. Aí eu estou falando no ganho no PU, ou seja, no preço unitário que você pagou. Se você entrar aqui no Tesouro Direto, você vai ver a variação entre o PU e a taxa. Quanto mais sobe a taxa, diminui o PU. Quanto mais sobe o PU, diminui a taxa. Então, se você está comprando agora numa taxa estressada como essa, é porque o PU está baixo. O PU do IPCA 2035 está baixo. É só você aguardar 3 anos, você vai ver que o PU é bem provável que ganhe do CDI. Entendeu qual é a lógica? Agora, você vai ficar flutuando no CDI. Não é que o CDI é ruim. O CDI é bom agora, porque está subindo. Mas se a gente está olhando até 2035, não é uma boa negócio você ficar indexado ao CDI. E aí, quando o juro cai, esses títulos têm uma valorização e você desembarca antes de 2035. Certo? Agora, você pega, por exemplo, esse Tesouro IPCA 2040 pagando 7,24, 2040. Então, se é uma condição que é uma rescisão que você teve, você levantou o seu fundo de garantia, por hipótese, esse dinheiro você não vai mexer, só reserva. Eu compraria o Tesouro IPCA 2040 com juros semestral, porque simplesmente é como se fosse o seu FGTS fora do sistema corporativo. Você entende como é que é? Você tem que pensar o que você quer fazer. Aqui no Tesouro Direto, você tem todas as possibilidades que pode se encaixar para a sua necessidade. Agora, você tem que dar uma estudada, você tem que ver como cada um desses títulos eles funcionam para ver aquilo que é melhor para você. Eu gosto muito de fazer trade de 2 a 3 anos, porque o Brasil lhe dá aqueles voos de galinha, e aí eu gosto muito de fazer trade. No momento que eu não quiser mais fazer isso, eu vou comprar títulos longos com esse juro gordo, e aí eu vou ficar tranquilo recebendo lá um jurinho semestral, tal, com o capital corrigido pelo IPCA. É o melhor negócio que você pode fazer.
Por isso, assim, esqueça multimercado, esqueça aquele gestor que fala para você não sei o quê, porque eu estou aqui, porque nós vamos, não sei o quê, montando um novo fundo e tal. Isso é papo, cara. É papo, porque o cara quer ganhar na taxa de administração, aquela coisa. Ele está vendendo o peixe dele, cara, vendendo o peixe dele. E não se esqueça de fazer uma reserva em dólar lá fora. Tem vários ETFs, tal. A questão de você estudar isso, começar a estudar, molhar o bico lá fora, vai fazendo aos poucos, tá? Você vai molhando o bico e tal. Não cai nesse papo de FGBL, PGBL e tal. Os caras estão ganhando muito nas suas costas, tá certo? Então é isso aí. Agradeço aí, membros. Ficou um pouco mais longo aí o vídeo, mas nesse início. E aí eu vou passar para vocês outros comentários aí mais fortes aí nas próximas semanas. Grande abraço.